Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e eu vou rapidinho fazer só uma introdução, porque hoje eu vou postar aqui a live que eu participei com o psicólogo Bruno Barcelos, em que a gente conversou bastante sobre a geopolítica pós-coronavírus. E eu espero que vocês gostem, foi um bate-papo muito rico, muito legal, foi de um nível muito bacana. Eu espero que vocês gostem e que vocês possam, né, de alguma forma, né, absorver aí o que a gente falou, tá certo? Só não esqueçam de ativar o sininho, se inscreve aqui no canal para fazer isso crescer. Valeu, pessoal. Um abraço e espero que vocês aproveitem. Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no meu Instagram. Eu sou o Bruno Barcelos, psicólogo. E hoje o convidado não é psicólogo, não é da área da saúde. Na verdade é da geografia. E eu sei que muitas pessoas vão achar estranho ou podem se questionar por que trazer um profissional de geografia para uma live com um psicólogo. E eu acho que é bom a gente lembrar que tudo que envolve pessoas envolve psicologia. E o que nós somos enquanto pessoas, enquanto organização social, hábitos, cultura, entendimento, passa por tudo que mexe com a nossa sociedade. E geografia é fundamental para a gente poder pensar os efeitos que já tivemos na nossa história, no passado, e que vamos ter daqui para frente, né? Então, vou chamar aqui o professor Tom Mascarenhas, que vai conversar com a gente sobre a geopolítica após essa pandemia, né? O que a gente pode esperar aí da organização do mundo depois do Covid. Deixa eu chamar o Tom aqui. Ele já está aqui com a gente e vai entrar daqui a pouco. Boa noite, Off Cami. Chegou bem no início. Chegou muito bem chegado. Olá, Tom. Boa noite. Tá me ouvindo? Acho que deu uma Ai, pausada meu no vídeo do Deus do Tom. céu, internet desgraçada. Tom, acho que temos um probleminha na internet do Tom. Mas boa noite a todo mundo que já tá aí. Tom, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Bruno? Boa noite. Agora tô te Não sei ouvindo. se Boa a minha noite. internet tá me ouvindo? Vamos ver. Beleza. Vamos ver que a internet hoje não tá muito boa não, vamos ver. Esse é um dos problemas Mas da tecnologia, pelo menos aqui no Brasil, né? A internet não colabora muito para que a gente consiga fazer as nossas atividades, mas a gente vai se adaptando. Bom, seja bem-vindo. vamos, brasileiro, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite para conversar com a gente sobre esse tema importante, né, que é a geopolítica. E eu vou te pedir para se apresentar um pouquinho, para que as pessoas possam te conhecer. E aí a gente vai conversando, tá certo? Tá certo. Então, né, eu que agradeço, né, o convite, foi bem legal, assim, foi bacana. Foi uma pessoa aí em comum, uma amiga em comum aí que fez essa ponte aí, a Carla, né? E agradeço o convite, espero que possa ser produtivo, né? Possa ser um bate-papo aí produtivo, né? Então, meu nome é Tom Gaté Mascarenhas, né? Diferente o nome pra caramba, mas sou professor de geografia há 15 anos, né? Me formei em 2005 aqui na UERJ, na FFP, aqui no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, e fiz mestrado na Universidade Federal do Amazonas, né? Terminei em 2009, voltei para o Rio e anteontem, né? Hoje é 19, anteontem, dia 17, fiz 10 anos como servidor do Estado do Rio de Janeiro, sou professor do Estado também. Aí até botei lá no Facebook, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Mas estamos aí na luta, né? Porque realmente tem seu lado bom, mas como tudo, né? Tem seu lado bom e tem seu lado ruim, né? Mas, então, e também uma coisa, né? Que agora eu tô desenvolvendo um projeto, né? Que é o podcast de temas da geografia, o Podgel, né? Já está no seu episódio 43, saiu hoje de manhã, e
né, estamos aí tentando oferecer mais uma possibilidade de acesso aí a conteúdos, né, de maneira prática, né, porque é só colocar o fone no ouvido e escutar, né? Mas é isso, estamos aí, além da sala de aula também, já trabalhei fora de sala, já trabalhei como contratado dando aula em nível superior na UERJ, já trabalhei no Pedro II, já rodei bastante por aí. Muito bom, Tom. Primeiro, parabéns pelos 10 anos aí como professor do Estado. Parabéns por ser professor, que já é por si só um grande desafio, em especial do Estado do Rio, que, né, É não é verdade, é fácil. verdade. É. E esse projeto do Pod eu achei muito legal, estava ouvindo alguns podcasts que você já publicou. Eu achei a proposta muito interessante, porque é uma linguagem tranquila, dá para entender muito bem, dá para ouvir no carro, dá para ouvir fazendo outras atividades. Eu achei interessantíssima essa ideia. A gente pode conversar até mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria começar já pelo tema, que, né, muita gente que vai chegar aqui, eu estava até falando isso no início, vai estranhar o que tem um psicólogo falando com um professor de geografia sobre geopolítica, né? Parece uma coisa que gera um estranhamento inicial. Mas eu acho super importante a gente entender em que lugar, em que espaço-tempo a gente está inserido e os impactos que isso tem na nossa vida diária, né? E a geopolítica, Sim. sem dúvida nenhuma, impacta a nossa vida, nossas escolhas, nossa forma de enxergar o mundo, as relações. Então, eu queria começar te pedindo para definir um pouquinho o que é geopolítica, né? O que significa essa palavra aí. Né? Legal, assim, e aí eu, além de falar de geopolítica, também eu vou fazer uma diferenciação entre geopolítica e geografia política, porque muita gente confunde, muita gente acha que é a mesma coisa, né? E na verdade não é, né? A geopolítica, ela é uma área de estudos preocupada em entender as relações, né, entre os estados, as relações de poder entre os estados por vias diplomáticas e também militares, né? Isso é geopolítica. A geografia política, ela é uma área que estuda a interação entre a política e o território dos estados nacionais. Então, está voltado mais para a questão administrativa, né? Então, é como se a geopolítica trabalhasse dentro do território nacional como se a geografia política trabalhasse dentro do território nacional e a geopolítica se ocupasse das relações externas entre os estados nacionais, né? E essa é a diferenciação. Tá? Então, geopolítica é isso. Eu acho que geopolítica a gente vive geopoliticamente, mesmo quando a gente não tem noção disso, né? Eu falo muito isso com os alunos, às vezes, no 8º ano, quando a gente começa a falar de globalização, né? A primeira coisa que eu pergunto para eles, assim, o que eles têm na casa deles que é brasileiro, que é de produção, né, de tecnologia brasileira. Aí começa a pipocar, né? Ah, meu celular, Samsung. Pô, Samsung, não é, né? Ah, o carro. E qual é o carro brasileiro? Não existe carro com tecnologia brasileira. Todas as marcas de automóveis no Brasil, elas vêm de fora, né? É claro que existem modelos de carros, né, que estão aqui, que foram produzidos especialmente para cá, como, por exemplo, o HB20, da Hyundai. Uhum. HB20 é Hyundai Brasil 20, comemorando os 20 anos, na época, né, da chegada da Hyundai no Brasil. Então, é um modelo que foi produzido aqui, mas a tecnologia é sul-coreana. Então, é legal porque a gente começa a entender, né, o nível de dependência que a gente tem do que vem de fora, né? Carro brasileiro, desde a década de 90, não existe. A Gurgel faliu já tem 30 anos, quase. Sim. 30 anos, né? Então, é importante a gente tentar organizar essas ideias, eu acho importante. Pois é, isso é muito legal o que você está falando, porque muitas pessoas, independente da idade, não têm essa percepção do quanto que a gente vive aqui, às vezes no nosso bairro, naquele nosso universo limitado, entre aspas, pelas fronteiras ou financeiras ou de conhecimento, tem uma influência grande do que está acontecendo do outro lado do mundo, né? O quanto a gente consome coisas que são só montadas aqui, só são pecinhas encaixadas aqui, mas que foi feita na mão de uma outra pessoa, de um outro país, com uma outra cultura. E pensando nessa questão da relação entre países, pelo menos pensando na parte diplomática, eu vou começar com a pergunta difícil. Como é que você vê a relação do Brasil no atual contexto mundial, né? Como ele está se colocando e você vê alguma forma vantajosa dessa maneira de se colocar do Brasil no mundo? Olha,
o Brasil, né, diplomaticamente, né, principalmente depois que a ONU foi criada lá em 1948, né, ele vinha adotando, né, um determinado direcionamento, né. Ele se tornou referência em várias áreas, por exemplo, como na saúde, né, medicina, né. O Brasil chegou a liderar uma missão de paz no Haiti, né. A gente tinha aí, né, alguns direcionamentos que, a partir de janeiro de 2019, eles começaram a ser mudados, né? E essa mudança, né, eu não quero nem falar mudança de paradigma, mas essa mudança de rumo aí, ela tem sido muito estranhada, principalmente pelas potências europeias, né? Não os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também está hoje no momento, né, de um personalismo, um soberanismo maior, né? Aquela frase que o Trump falava do America First, ele está realmente, né, indo nessa direção da America First. E isso está fazendo, inclusive, também com que os Estados Unidos ele perca muito do seu protagonismo internacional. Como se ele tivesse olhado mais para dentro e deixado de olhar essas relações que sempre eles vigiaram, digamos assim, no mundo, né? Sim, sim. E aí, isso está abrindo espaço para outros países, especialmente quem? A China, né? Que ainda não tem condições aí de se colocar como uma liderança global, mas ela está ali, aos pouquinhos, ali, pegando os grãos de milho que os Estados Unidos estão deixando cair, né? Já é a segunda economia do mundo e não é por muito tempo, né? Não vai demorar tanto assim para a China passar os Estados Unidos em termos de PIB. Né? Em termos de poder de compra já passou, mas em termos de PIB não vai demorar muito para a China se tornar a maior potência econômica. Né? Porque a China conseguiu, né, a partir do final dos anos 70, né, ela consegue, né, utilizar, e aí de maneira questionável ou não, mas ela consegue utilizar principalmente a mão de obra disponível que ela tinha. Isso também juntando com algumas estratégias, né, no campo industrial, no campo econômico de maneira geral, isso fez com que a China fosse crescendo, né, nos últimos 40 anos, aí uma média exorbitante de crescimento do PIB anual. Né, e aí fez com que a China chegasse hoje ao momento em que a gente está. Né. A China hoje é forte candidata, sim, a ocupar esse posto de liderança mundial, porque os Estados Unidos, né, vem perdendo esse protagonismo, principalmente após aquela crise que aconteceu, a crise do subprime, né, em 2008, né, a crise das hipotecas. Né, aí, dali para frente, os Estados Unidos começam a perder a força política, né, e porque ele precisa se voltar para dentro. Né, ele faz, ali naquele momento, os Estados Unidos fazem uma coisa que eles não estão acostumados a fazer, eles precisam injetar dinheiro em banco. Né? O Estado, lá, né? O Estado injetar dinheiro o Estado, em banco. Isso, o Estado. E aí, assim, isso também é uma coisa que a gente vai ter que ser rediscutida demais, o papel do Estado, né, após a pandemia, né, porque a gente vem observando também isso, eu vim observando muito isso. Né, até falei lá no podcast, eu falei de sistemas econômicos, liberalismo, falei do neoliberalismo especificamente não, mas eu falei do keynesianismo, né? E a gente está observando, isso a gente está vendo isso, você está vivendo isso. Quem tem um pouco mais de percepção está observando que países, né, com direcionamento liberal estão sendo obrigados a injetar dinheiro na economia. Né? Então, a gente vai ter que começar a repensar, a gente não, né? Quem pensa efetivamente, né, vai ter que começar a repensar o papel do Estado na economia. Vamos continuar sendo neoliberais? Né? Será que isso vai funcionar? Né? Houve um momento em que o liberalismo ele dominava, né, o mundo, mas ele se mostrou altamente ineficiente quando a gente teve a depressão da Bolsa de Nova York, em 1929. Né? Não ia adiantar, né, o laissez-faire não ia adiantar. Né? Então, o Estado precisou, né, investir pesadamente na economia para poder voltar a fazer com que a economia crescesse. E demorou um bocado. O que ajudou muito os Estados Unidos foi a Segunda Guerra Mundial, né? Porque os Estados Unidos ele consegue, né, é até uma música do Renato Russo, né, para quem tem mais de 30 lembra, né?
né, que a guerra serve para reaquecer a economia, na verdade. E nos Estados Unidos ajudou muito, porque eles foram os grandes fornecedores de material bélico sem que eles tivessem problemas no seu território, né? Eles mandavam para onde o problema estava acontecendo. Claro, perderam vidas, porque numa guerra não tem como não se perder vidas, mas eles foram os grandes beneficiados aí na Segunda Guerra Mundial em termos econômicos. Tanto que depois emergem, né, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, você falou algumas coisas que talvez a gente não vá conseguir se aprofundar, e nem é a ideia também trazer algo muito teórico. É mais uma introdução para quem tiver curiosidade de ir lá no seu podcast, ouvir mais com calma, pesquisar com maior profundidade. Mas essa ideia do laissez-faire é uma ideia que parece, para mim, que sou leigo da área de geopolítica, geografia, me parece a ideia de deixar assim, deixa que as pessoas se resolvam. Quem tem para vender, vende. Quem quer comprar, compra. Deixa o povo se virar. E, de alguma forma, isso tem um limite dos interesses envolvidos. Da demanda e da oferta. A lei de mercado que impera desde sei lá quando. E houve essa ruptura em 29, aí passou-se a ter esse neoliberalismo aí. Você pode explicar um pouquinho, brevemente, só para dar uma pincelada, o que seria esse neoliberalismo e qual é o antagonismo ao neoliberalismo? Quem se opõe? Qual seria a linha que se opõe a isso? Então, quando teve a crise de 29, né, o Estado precisou, né, o Estado americano precisou, né, investir, teve o New Deal, né, precisou investir na economia e ele começa a seguir a linha, né, do John Maynard Keynes, que era o keynesianismo, que não tinha nada de socialista, mas ele defendia que o Estado precisava, sim, investir em setores estratégicos para reaquecer a economia. E aí, a partir daí, efetivamente, né, a gente sai de um momento, né, liberal e passa a esse momento keynesiano. O keynesianismo ele funcionou, né, no início ali da Guerra Fria, até mais ou menos os anos 60. E aí, a partir daí, já começa a se mostrar ineficiente. Aí volta, né? Aí voltam as ideias liberais, mas não, né, puras, não totalmente puras. Então elas vêm com essa roupagem neoliberal, né, que é o retorno do Estado mínimo, é o Estado apenas, né, regulando a economia. Deixa fazer, deixa eles, como você falou, deixa eles se virarem. Quem tem, compra, quem não tem, né, se vira, quem tem para vender, né, oferta e procura. O neoliberalismo ele tende a deixar, novamente, né, que o mercado regule a economia, né, colocar na mão de novo da iniciativa privada. Né. E aí, no caso dos países, né, mais pobres, e aí o Brasil incluído, né, década de 70, 80, né, quando termina a Guerra Fria, quando a União Soviética acaba e a gente entra nos anos 90 com uma nova configuração geopolítica, né, do mundo multipolar, sai o mundo bipolar, entra o mundo multipolar, Estados Unidos lá no topo, e aí, né, os outros países, os europeus, o Japão ali em volta. Né, eles lançam, né, a questão do consenso de Washington em que, né, os países mais pobres precisavam diminuir o tamanho dos seus estados nacionais. De que forma? Vendendo, né, as empresas estatais. Uhum. Né? E aí a gente entra nessa, o Brasil também entra nisso. Ao longo dos anos 90, a gente passa por esse processo neoliberal, né, com o Fernando Henrique, em dois mandatos. Principalmente, né? Sim, sim. A parte é porque a gente inicia a década de 90 de uma maneira muito turbulenta, né? Entra o Collor, ele sofre impeachment, e aí o Itamar entra ali para fechar o mandato. Né? E aí, nesse meio do caminho, aí, o Fernando Henrique chega com o plano real, consegue a eleição, estabiliza, né? E aí a gente não pode dizer que não funcionou, estabilizou a moeda, né? Você teve uma segurada sensacional na questão da inflação, porque assim, eu era apenas um bebezinho, mas eu lembro assim, né? Às vezes, quando o pessoal me levava no mercado, só aquele barulhinho da remarcação lá, você entrava no mercado, o preço das coisas era um. Quando você estava na fila, o preço já era outro. Né? Na época da hiperinflação, a coisa era desse jeito, não é ficção, isso era verdade. Então a gente tinha ali um nível de desvalorização monstruoso. Com, né, esse processo neoliberal que começa nos anos 90, e aí a gente tem, né, um arroxo, né, para
para o Estado passa a ser arrochado, né, o argumento de que o estatal não funciona, e aí a gente observa que se você vende, né, a empresa de telefonia do Estado, né, você, dando para a iniciativa privada, você aumenta a possibilidade das pessoas terem acesso. De fato, né, lembro também, muito vagamente, porque eu não sou tão velho assim, que na época, né, para você comprar uma linha telefônica era o preço de um terreno. Tinha lugares que era realmente muito caro. E aí, quando a Telebrás, né, deixa de existir, e você divide ali, cria as teles, né, você efetivamente tem um acesso maior, você oferece um acesso maior à questão da telefonia. Só que esse acesso maior, ele não foi, né, ele não veio junto com, né, o suporte que era necessário. E aí, essa é uma das maiores reclamações até hoje, porque realmente ofereceram mais possibilidades, né, das pessoas terem mais acesso às coisas, mas, né, o suporte, né, não foi necessariamente, não acompanhou necessariamente esse processo. Sim, se popularizou sem a qualidade necessária para que esse processo fosse Sim. mantido num nível mínimo de decência, para mim, né? Que até hoje a gente está aqui agora, até claro, hoje, estamos usando celular, quase todo mundo hoje tem acesso à internet, só que a qualidade... Pois é, né? Tem essas questões, até hoje a gente vive isso, né? Uhum. Então, e a gente está hoje também, assim, no Brasil, a gente já vinha, né, passando aí os anos, a primeira década dos anos 2000, e aí até meados dessa segunda década dos anos 2000, a gente vinha passando por um processo mais suave dentro dessa lógica neoliberal. Né? Agora, né, a tendência, aí, a partir de 2016 para cá, a tendência foi aumentar um bocado a velocidade. Né? E aí, esse processo neoliberal ele não está atrelado somente à questão das empresas estatais, ele também está atrelado à questão da regulamentação trabalhista. Né? E a gente viu isso aí acontecendo em 2017. Né? Você teve um desmantelamento parcial aí de leis importantes, né? Que resguardavam o trabalhador e que não atrapalham, digamos assim, né, a empregabilidade. Não são essas leis que atrapalham a empregabilidade, até porque o que a gente está vivendo hoje, antes da pandemia, tá? Você vai falar de pandemia, meu Deus, estamos realmente piorando essa questão do desemprego. Mas antes da pandemia, a gente estava na faixa de 14% de desemprego, poxa. E a promessa lá, quando foi feita aquela mini reforma trabalhista, não era de aumentar a quantidade de empregos? Era a promessa, né? E a garantia de que ao flexibilizar as leis trabalhistas, o patrão vai poder negociar com o empregado e então teremos muito mais oferta de trabalho, que não aconteceu. Né? E já são aí mais ou menos os 3 anos, né? Da efetivação dessa legislação para cá. O pessoal também que gosta de ir para a Disney, né? Tá tendo que pagar a bagagem, né? Também agora. Não barateou a passagem, eles agora estão tendo que pagar a bagagem também. Então, assim, é uma série de situações que estão inseridas dentro dessa lógica. Né? Não dá para a gente dizer que não. E a gente vive isso, esse neoliberalismo, mas, a partir desse momento, né, que a gente está vivendo, dessa pandemia, né, a gente vai precisar, sim, rediscutir, né, a importância do Estado. Eu acho que é muito importante. Talvez, e aí é muito talvez, assim, uma possibilidade, né, a gente volte aí a ter estados se fortalecendo, aumentando a sua soberania, e é possível também, aí eu vejo isso assim, eu estava, né, observando, assim, a gente pode ter aí, né, não uma reversão, mas uma redução desse processo de globalização. Porque a globalização é um dos fatores que fez com que a pandemia se espalhasse 3 meses para chegar no mundo inteiro, né? Então, assim, esse processo de globalização, talvez ele comece a ser repensado, principalmente as grandes potências. Sim. E aí quem é que vai sofrer mais? Os países dependentes, né? Nós. Né? Sim. Além de... Não querendo te cortar, mas é só para acrescentar na reflexão.
Eu li matérias de que alguns países na Europa já estão reestatizando algumas coisas que tinham sido privatizadas, né? Então, não sei o quanto disso é verdade ou não, porque hoje em dia a gente tem que duvidar quase que o tempo todo, Verdade. mas pelo que eu li em mais de uma matéria falavam disso, né? Alguns países que eu não me lembro agora exatamente quais, mas acredito que ali, talvez a Alemanha, aquela região ali. O que tem muito a ver com o que você está colocando, né? Talvez encontrar aí uma dosagem, que não existe talvez uma régua específica, mas um equilíbrio entre o poder do Estado e o poder da iniciativa privada, sem talvez esse radicalismo, né? Em que nem tudo seja o Estado e nem tudo seja o laissez-faire, o deixa rolar o jogo. Seria mais ou menos isso que está em discussão, pelo que eu entendi, pelo menos. Eu acho que é o que a gente vai observar nos próximos momentos, né? Não posso dizer para você décadas, talvez nos próximos anos, seja uma coisa mais, né, próxima, porque quando a gente fala de geopolítica, a gente não está falando só da questão, especificamente da questão econômica, a gente está falando também da questão ambiental, a gente está falando também da questão, né, agrária, né? Porque se você parar para pensar, por exemplo, são 5 países no mundo detêm aí mais de 40% da produção agrícola do mundo. E o Brasil está neles. 5 grupos, não vou dizer países, mas Estados Unidos, União Europeia, Brasil e China, né, estão aí dominando, né, a produção agrícola. Como é que vai ser pensado esse processo daqui para frente? Outra coisa importante também assim, é a questão da saúde pública. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema único de saúde. A Grã-Bretanha também tem, mas a Grã-Bretanha tem 60 milhões de habitantes. Então, vai ser importante, no caso da gente aqui, né, criar políticas de Estado e não políticas de governo, né, porque tem uma diferença também. Hoje a gente está vivendo políticas de governo. O governo atual ele tem políticas que ele está procurando implementar. Né? E o Brasil carece, isso aí, ao longo da história do Brasil a gente observa isso, o Brasil carece de políticas de Estado. Né? Políticas de Estado, elas atravessam os governos. Né? E aí eu dou um ótimo exemplo, a questão dos CIEPs aqui no Rio de Janeiro. Era uma política que poderia ser uma política de Estado, que foi desmantelada no governo seguinte. Quantas crianças, jovens e adultos agora não teriam sido formados dentro dessa lógica? Né? Então, a gente carece disso, né, de uma política de Estado. Sim, e não só no Brasil, isso aí a gente vai observar nos países pobres de maneira geral. Você acha que... não sei se você pode falar sobre isso, eu vou perguntar e você responde como puder. Você acha que aqui na América Latina, em especial no Brasil, um dos fatores que dificulta a construção de políticas de Estado é esse culto à personalidade, esse personalismo em que a gente vota quase que num Deus e não num governo que vai ter um projeto de anos e depois a gente pode trocar esse governo, mas esse projeto vai ser lapidado pelo governo seguinte. Eu tenho essa impressão, que aqui a gente vota muito num santo milagroso. Na pessoa, né? A gente vota na pessoa, a gente não vota na ideia, a gente vota na pessoa. Isso é fato, né? A gente observa isso, né? Principalmente a partir da gente aqui mais novo, né? Consegue observar isso a partir dos anos 90. Porque a nossa democracia, ela não é antiga e ela nem é tão desenvolvida assim, né? Também a gente vai estar observando e vem observando aí ao longo dos últimos tempos muitas situações estranhas. Mas a gente tem essa, não só aqui, aí eu não sou aqui não, mas existe sim esse direcionamento, que é para o individual, né? Vou votar naquele fulano ali, né? Naquele ciclano, né? Eu não vou votar na ideia. Por quê? Né? Aí também eu vejo muito porque a política no Brasil ela não é levada da maneira como deveria. Né? A política é a arte de resolução de problemas. E aqui no Brasil a gente não vê isso. Né? A gente aqui vê politicagem. Né? Então, toma lá da cá, barganha. Então, isso também ajuda a fazer com que as pessoas não consigam acreditar, né, nas ideias, nas ideologias. Não tem como.
Né? E Isso talvez nem tenha eu acho que atrapalha muito. tanto acesso às ideologias, né? Eu noto que a discussão política, ela fica muito num discurso, em especial nos últimos anos, né? E eu não vou querer entrar muito nisso, porque eu acho que fica para uma outra live. Mas num discurso mais moralista, mais religiosos, em outra temática que é importante, mas que não tem a ver realmente com o projeto de país, né? Ele fica mais com uma coisa Sim. limitada ali no campo quase que familiar. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que você já respondeu, mas ela parece que vai fazer geografia também, a Office Cami, que é qual a diferença de política de Estado para de governo? Né? Então, a política de Estado ela vai atravessar governos, né? É uma política que vai se manter independente de quem esteja no poder. Já a política de governo não, é aquela ali que vai ser direcionada enquanto aquele determinado governo estiver, né, no poder ali. Basicamente Sim. isso. A Cris Magacho, acho que ajudou a responder essa pergunta. A política de governo reflete o interesse do grupo que está no poder. É transitório. Muda o governo, muda a política. E a política de Estado é o conjunto de ações que organizarão o Estado, o interesse da coletividade, etc, etc. E é isso, Ficou mais né? bonito, né? Ficou mais bonito assim, né? Pois é, aqui o público ele colabora, isso que eu acho maravilhoso. É, E legal, bem realmente, legal. acho que quando a Cami pergunta isso, eu acho que revela o quanto que para algumas pessoas pode parecer algo muito identificável, né, que a gente entende logo de cara, mas eu acho que para a população em geral isso não é claro, essa distinção, né, entre política de governo e política de Estado. As pessoas, eu acho que têm muita dificuldade em entender que a presidência da República não é o presidente da República daquele mandato, né? Tem uma grande dificuldade aí. E nesse sentido, Tom, acho que tem um campo aí que também é o tecnológico, né? Porque você também lá no seu podcast fala de industrialização, revolução industrial. Eu vi que você tem Sim. a primeira, a segunda e a terceira. E a gente está lidando com essa questão da tecnologia. O Brasil novamente ficando para trás, né? Sim, sim, né? E isso é histórico, né? O Brasil ele começa a se industrializar 200 anos depois da Revolução Industrial Inglesa. Né? A gente começa efetivamente uma industrialização depois que quebra a Bolsa de Nova York, depois que Getúlio dá o golpe, aí que começa uma industrialização no Brasil. Muito também porque na época da colônia, Portugal não tinha interesse de deixar a colônia ser industrializada, né? Mas a gente também teve essas sabotagens históricas. Mas no caso do Brasil, e assim, uma coisa importante também, assim, o Getúlio ele começa, né, com a substituição de importações, né, investe aí nas empresas estatais, né, Petrobras, CSN, né, a Vale do Rio Doce, que já foi estatal, desde 97 ela é privada, mas ela já foi estatal. Inclusive, só um detalhe, assim, quando ela foi privatizada pelo valor de 1/10 da mina que eles tinham acabado de achar no ano anterior. Nossa. Tá? Então, assim, foi um negócio, foi basicamente dado. Né? Mas, né, no caso do Getúlio, ele investe mais nessa questão estrutural, na indústria de base, e o Brasil se abre efetivamente para quem vem de fora, né, com o Juscelino Kubitschek. O que ele faz? Ele leva a cabo a construção de Brasília, e aí uma coisa que eu vejo, assim, as pessoas acham que o Juscelino foi... eu tive a ideia maravilhosa de fazer isso. Não. Na verdade, a construção da capital no interior do Brasil já estava prevista desde a primeira Constituição Republicana, em 1891, lá atrás. Por quê? Porque naquela época, era para eles, né, no final do século XIX, era importante deixar a capital resguardada de ataques, porque naquele momento o ataque poderia ser de que forma? Apenas e tão somente pelo mar. E a cidade do Rio de Janeiro era a capital. Então, a ideia era trazer a capital para o interior do território para ela se resguardar, né, estrategicamente. Na década de 50, depois de passar por todo aquele quiprocó do Getúlio Vargas, né, primeiro ele foi ditador, depois ele foi deposto, depois ele volta como, né, presidente eleito, depois ele se suicida, né? Então, naquele momento, era importante tirar a capital do Rio de Janeiro, por quê? Porque a pressão popular era muito forte. Né? E aí, se a gente pegar documentos históricos, até tem imagens também,
né, e que o povo ia para a rua mesmo. E assim, dentro, na cidade do Rio de Janeiro, o acesso era muito fácil. Aí leva para onde? Para o meio do território brasileiro, no meio do nada com coisa nenhuma, no Planalto Central. Né? Constrói uma cidade belíssima. A cidade de Brasília é belíssima. Assim, eu acho muito maneiro, assim, eu já fui lá. Eu acho show de bola. Assim, um dos bons exemplos que a gente tem, dos poucos e bons exemplos que a gente tem de planejamento urbano no Brasil. Mas constrói uma capital que está distante dos grandes centros e que precisa se interligar. De que forma? Estradas. E aí ele cria as estradas e aí? Como é que vai fazer para fazer esse transporte? Ele libera a entrada das multinacionais automobilísticas. E aí a gente tem, né, a partir daí, efetivamente, uma industrialização que é nacional, mas é muito também, né, multinacional. E aí depois entram os militares, né, que trazem um pouco essa questão, né, da indústria nacional, tem um milagre econômico, né, e depois disso a gente vai tendo situações. A década de 80 é considerada como a década perdida, né, para a indústria brasileira, e a gente tem uma retomada aí, uma reabertura da economia brasileira na década de 90, esperando sempre o investimento externo. E a gente é extremamente dependente desse investimento externo. A gente, né, em termos tecnológicos, a gente não tem grandes conquistas. Né? A gente tem, pelo menos na parte de eletroeletrônicos, a tecnologia de ponta, a gente não tem grandes conquistas porque a gente opta por pegar de fora, por abrir o país para pegar as coisas de fora. Mas não é uma coisa que, meu Deus, que filho da mãe, esse presidente que fez isso. Não, é uma questão de conjuntura da época. Não tinha muito o que fazer, né, para, né, você nacionalizar algumas coisas. Como, por exemplo, aí é uma coisa também que vai fazer com que se repense a questão da globalização, porque a globalização, como você falou lá atrás, né, você tem algo na sua casa que foi, por exemplo, o seu celular. A placa-mãe foi montada na China, os circuitos integrados foram construídos na Tailândia, né, a carcaça foi feita em Taiwan, chega tudo lá na Samsung em Manaus, eles montam e você compra na loja. Beleza. A gente tem hoje a China como grande produtor mundial e a gente está passando por um problema, agora nem tanto, mas no início da pandemia aqui no Brasil, no mês de março, abril, a gente passou por um problema de falta de materiais básicos. Quem é o maior produtor de máscaras? É a China. E a China não estava dando conta de produzir para o mundo inteiro, para todo mundo receber ali naquela hora. Se houvesse uma divisão aí da produção, e aí trabalha-se a questão, tira um pouco essa questão desse processo de globalização, é cada um fazendo o seu. Né? Então eu acho que isso também vai começar a ser repensado, essa questão da soberania, cada um vai começar a tentar ter projetos, né, nacionais de fortalecimento. No caso da gente é um fortalecimento e tem que dar um salto, mas alguns outros países um fortalecimento de produção industrial nacional. Talvez a indústria volte a ter um papel importante na economia brasileira, como já não tem há um bom tempo. Você está falando algo que eu acho muito interessante, porque quando você fala lá atrás, né, da época de Getúlio, do milagre econômico, em que, de fato, você conseguia dinheiro muito mais barato do que você consegue hoje naquela época, o dinheiro externo, né? Hoje é complicado. Então tem um contexto ali, e novamente entra no porquê tem um psicólogo falando com o professor de geografia. Aquele contexto daquela época influenciava decisões de pessoas, né? A maneira como eles se entendiam, enfim, toda a relação, o contexto influenciava muito. E novamente está sendo influenciador para as nossas decisões, seja enquanto pessoa, indivíduo, mas também enquanto país, enquanto estratégia de país. E aí eu acho muito legal o que você está falando, porque há uma ironia nisso, né? A sacada econômica de deixar a China produzir tudo e a gente comprar baratinho se transformou numa grande furada quando a gente precisou de equipamento de saúde, né? Porque a gente não tinha um step, não tinha uma outra fonte além daquela, e a gente não tinha como se virar, sendo que o Brasil, durante anos, teve uma forte indústria têxtil que poderia produzir máscara, poderia produzir equipamento de EPI, e foi jogado quase que fora, né? E aí eu vou entrar com uma pergunta do Leonardo Mascarenhas, que eu suponho que deva ser algum conhecido seu. Meu irmão.
O que fazer para combater a pandemia, preservando vidas e a economia? Uma pergunta fácil, uma pergunta tranquila, que certamente você vai conseguir responder. Tinha que ser seu irmão para perguntar isso. Não, pois é, eu sei por que ele está perguntando isso. Então, é uma situação difícil, tá? Mas o que a gente observa, principalmente nos países europeus, é que, aí eu não vou nem dizer os países europeus, porque eles também, no início, eles também não deram muita bola. Tanto que a Itália teve um pico muito importante, a França, a Espanha tiveram picos, assim, a Inglaterra tiveram picos, assim, muito importantes. Aí eu vou ter que falar da China, né? O que a China fez? Fechou o país por 2 meses, 3 meses. Está reabrindo agora. Mas ela, lacrou e passou a chave e jogou a chave fora. Agora voltou, procurou para agora tentar novamente reestabelecer as condições anteriores, que não serão as mesmas. Mas a gente observa agora também, aí eu chego na Europa, que começa numa maneira bem dramática a pandemia lá, mas eles conseguem controlar isso. É claro que assim, a gente está falando de economias muito mais sólidas do que a nossa. Mas a gente também tem que observar o seguinte, se houvesse um direcionamento único, e aí não foi só aqui no Brasil, mas se houvesse um direcionamento único, a gente hoje, 19 de junho, estaria numa situação provavelmente melhor do que a gente está. A gente já está observando que há estados em que, eu vi agora no Maranhão, hoje de manhã, estava falando que o Maranhão já está começando a ter vagas ociosas para a Covid. Então, isso já é um bom indicativo, está dizendo que o pico já passou, que a coisa está melhorando. Mas não é o que a gente observa, por exemplo, no Rio e em São Paulo, que são estados, cidades e depois estados, que estão muito... Tem muita gente, e não há efetivamente aí um cuidado tão grande. Eu mesmo agora de manhã, hoje de tarde, eu fui ali fora rapidinho, com máscara e tal, e eu estava vendo na rua gente sem máscara. É como se você chegasse e falasse assim, abriu o shopping, porra, eu tenho que ir no shopping? Não tenho que ir no shopping. Mas a gente... É claro que é importante, a economia é fundamental, só que assim, você não fechar o país para a economia funcionar, você vai esticar o problema por um tempo maior. A economia já teve prejuízo. A gente já tem um problema sério na questão econômica. O Brasil, e aí é uma coisa assim que o que é falado é uma coisa, mas a realidade é outra. A situação econômica do Brasil no ano passado, por exemplo, não era de melhoria. A economia do Brasil estava caindo. Mas não era isso que era passado nos órgãos oficiais. A economia brasileira estava em queda. Com essa situação, a gente entrou numa catarata do Niágara agora, Realmente, vai ser um buraco. Eu espero, e aí eu espero que não seja uma depressão, mas vai ser uma recessão forte. E não é só aqui no Brasil. A gente vai observar isso em todos os países do mundo. Sim. Mesmo os países que, de repente, tiveram pouco prejuízo por conta da Covid, esses países, na maioria, são países dependentes de países que tiveram muito prejuízo com a Covid. Então, isso vai afetar todo mundo, o Brasil inclusive. O que eu acho que era preciso era que houvesse um direcionamento lá no início. Vamos fechar agora, para daqui a 2 meses a gente começar a reabrir de maneira mais tranquila. Mas isso, infelizmente, não houve. Desde o princípio, isso não houve. Então, acho que aí a gente junta a geopolítica, a geografia, e aí eu posso falar um pouquinho da psicologia. A gente tem um presidente que é um pouquinho descolado da realidade, Ele tem uma leitura muito particular dos fatos. Quando a gente está vendo a economia descer, vai ele ou o Guedes e diz que a gente vai crescer e que vai crescer 1% esse ano, 2% ano que vem, 3% no outro. E era um discurso que não tinha materialidade. E a gente continua vendo isso quando diz que é uma gripezinha, quando fala um monte de bobagem que a gente tem aí todos os dias nos jornais. E faltou liderança, liderança não é personalista, eu digo o que o Estado brasileiro, novamente, qual vai ser a postura do Estado brasileiro e não apenas do governo. Devia ser de cima para baixo. Exato. A coisa devia ser de cima para baixo. E aí a gente tem uma questão que aí eu vou colocar para você. A gente tem um presidente ou um governo com uma leitura muito particular da realidade, O vírus é chinês, é um
grande golpe, sei lá, de quem? Da Disney, junto com a China e sei lá mais o que, para poder derrubar o presidente. E a gente tem que se relacionar com outros países, porque a economia é mundial, a saúde agora também é, em algum aspecto. Como é que você analisa e aponta para o futuro, e aí é achismo mesmo, pode especular à vontade, que vai se dar essa interação quando a gente tem agora o ex-ministro da Educação sendo indicado para o Banco Internacional de Banco Desenvolvimento? Mundial. Banco Mundial, Mas isso. já tem movimento, né, que está querendo barrar a chegada dele lá. Já tem o movimento, já. Pois é. A gente vai conseguir se relacionar, a gente país, né? A pergunta honesta Brasil. o que vai sobrar do Brasil depois desse tsunami desse governo em relação à economia mundial, às relações de poder, a tudo isso? Assim, como é que você imagina que vai ficar essa dinâmica? Assim, é uma Pergunta pergunta de $1 milhão. Essa é uma pergunta realmente complicada, assim. É o que a gente observa, né? O que eu estava falando ali mais cedo, né? Que o Brasil hoje ele tem um direcionamento diferente, né? Um direcionamento que hoje ele está mais alinhado com o governo norte-americano, né? Que pode mudar, que existe uma boa chance de mudar agora em novembro, né? Porque o Trump ele não está tão bem assim. É a questão econômica lá nos Estados Unidos por conta da pandemia, e aí a economia americana está sofrendo um baque maior por causa também da maneira como a pandemia foi encarada no início, né? E aí a gente observa, tem uma relação direta, a maneira como as coisas foram feitas no início, né, com a relação com a economia, né? E o Brasil hoje, então, ele está mais alinhado com os Estados Unidos, mas ele ainda tem como maior parceiro comercial a China. O que é né? um nó. Então, e a China é uma contradição enorme, né? Porque a gente via ex-ministro, né, ironizando o chinês, xingando, acusando, e a gente depende da China. Né? E os Estados Unidos hoje, eles não estão mais em posição de pegar o Brasil no colo e ninar. Né? Eles não, como eu estava falando, existe aí um movimento de perda de protagonismo norte-americano, né? Principalmente a partir do momento que o Trump entra com um direcionamento totalmente diferente. Então, os Estados Unidos, eles realmente agora eles precisam olhar para o próprio umbigo para poderem sair, né, com o menos possível, né, de prejuízos aí, e aí prejuízos de maneira macro, não é só prejuízo financeiro, né, dessa pandemia. E o Brasil, né, ele vai precisar repensar o direcionamento, né? Eu acho muito importante a gente repensar esse direcionamento. Eu acredito que é muito importante o Brasil voltar a olhar com carinho para o Mercosul, que a gente está olhando com um desprezo tremendo para o Mercosul. Assim. E o Brasil, ele, ao fazer isso, ele meio que, não vou dizer que abdica, mas ele deixa de lado, né, a sua condição de liderança na América Latina. O Brasil é uma liderança na América Latina. Na América Latina, o Brasil é o país mais extenso e com a maior população. Então, assim, existe aí uma posição de liderança que a gente está abrindo mão porque a gente não está olhando para o nosso próprio quintal, né? E o fortalecimento do Mercosul, né, seria muito importante, principalmente a partir de agora, né, você criar pequenos... você fortalecer os blocos econômicos. A União Europeia vai fazer isso, pode ter certeza, que eles vão se fechar para se fortalecerem. Né? O NAFTA nunca foi um bloco econômico que visasse, né, o crescimento, o bem-estar mútuo dos seus membros, né? Estados Unidos, Canadá e México. Né? Sempre foi uma coisa tipo, o México fica lá puxando a carroça e os Estados Unidos e o Canadá ficam ali sentados no conforto. Sempre foi basicamente isso. Mas o Mercosul não. A gente vê, né, os quatro países que fundaram, né, Brasil e Argentina, claramente com vantagens comerciais, porque são mais industrializados. O Paraguai e o Uruguai, eles entram ali, né, com um papel claro, mas existe ali uma articulação, tanto que hoje o Mercosul, apesar de estar aí cambaleando, o Mercosul hoje ele já é, além de uma união aduaneira, ele já tem ali um espaço comum de convivência.
A gente já consegue, né, ir para os países do Mercosul só com a identidade. E isso fortalece uma atividade econômica que muitas vezes as pessoas deixam passar batida, que é o turismo. Né? Você desburocratiza o turismo. Né? E o Brasil é um país com potencial turístico monstruoso. Estamos usando isso? Não estamos. Muito pouco, né? Muito mal. O Brasil tem um potencial, mas isso é histórico também, isso não é de agora. Né? Isso é histórico. O Brasil tem um potencial monstruoso, são 7.000 quilômetros de praias belíssimas, né? São belezas naturais, né, fantásticas no interior do país, né, e a gente não utiliza isso da melhor maneira. Né? E aí tem uma série de problemas, não dá para ficar também entrando nos problemas, mas a gente precisaria, né, uma coisa que não depende dos outros, quer dizer, não no início da questão, né, você oferece um produto bonito e aí você chama os outros para cá. Né? Você, conseguindo criar estrutura interna, você consegue atrair turistas, e turismo é uma atividade muito importante. Tem países no mundo que sobrevivem, só existem graças ao turismo. Né? Não é o caso do Brasil, mas é uma atividade importante que o Brasil poderia, né, utilizar mais, né, após a pandemia. Claro que agora não tem como fazer turismo nesse momento, mas é uma coisa que o Brasil poderia utilizar mais, até para chamar pessoas de outros países para cá, para potencializar as economias locais. Né? E eu acredito também que o Brasil precisa, mesmo que no momento atual, né, governo, mesmo que o governo tenha direcionamentos, né, diferentes, ele precisa pensar de maneira muito pragmática. Ele precisa pensar assim, eu tenho que fazer assim, porque assim vai ser melhor para o país. Se continuar esse idealismo, esse ideologismo, né, a gente vai caminhar para uma situação complicada. Eu já vi alguns textos de alguns autores falando que, autores de fora, falando que o Brasil hoje ele é quase como um pária internacional, porque ele defendia determinadas bandeiras antes e agora ele jogou essas bandeiras no lixo. E essa mudança de postura, ela precisa ser melhor entendida pelos países, né, lá de fora, os outros países precisam entender melhor, ou o Brasil precisa explicar isso melhor, de que maneira isso, né, vai ser feito a partir de agora, porque a gente ainda depende de países que, hoje em dia, né, a gente não quer ter uma relação das melhores. Você está falando algumas coisas que eu acho muito interessante, porque o atual presidente ia ter relações sem ideologia, mas é o governo mais ideológico, ao meu ver, pelo menos dos últimos anos, né? E se relaciona muito com personalidades, como o Trump, o Netanyahu no Israel. Sim, Israel. Né? Então não tem uma estratégia de país, é sempre uma relação pessoal, como querer botar lá o Eduardo como embaixador nos Estados Unidos, porque ele já fretou hambúrguer e amigo do genro do Trump. Uma coisa fundamental, né, para você poder ter relações entre países. E aí, voltando aqui para a América do Sul, até para a gente já começar a encerrar, porque o tempo está acabando, a gente tem a Venezuela no caos, já tem... Poxa. O Paraguai, pelo menos até onde eu sei, posso estar errado, estava crescendo antes disso tudo, assim, estava com uma outra estratégia política também se desenvolvendo. Como é que você vê a nossa relação? Você falou do Mercosul. Como você vê a América Latina, ou pelo menos essa América do Sul aqui, o cenário que isso vai se desenhar aí nos próximos anos? A gente vai... A Venezuela, como o seu irmão está perguntando, e a Venezuela, que há 10 anos atrás era o país mais rico e agora está em decadência. Você vê alguma saída para nós aqui no Sul, nesse cone Sul aqui? Então, no caso da Venezuela, assim, até eu falei da Venezuela no podcast, no episódio 42, que fala sobre geopolítica do petróleo, né? Porque a Venezuela hoje é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, mas ela não figura nem entre os 10 países em relação à produção. Né? E aí fica uma coisa estranha, né, quando você fala isso, porque, como é que pode um país que tem as maiores reservas de petróleo não consegue produzir? Porque, primeiro, né, a questão da geologia, olha aí,
importante pra caramba. O óleo venezuelano é um óleo mais bruto e é mais difícil, é mais caro para tirar esse óleo. Então a produção acaba ficando, né, prejudicada. E aí, o pulo do gato, né? A Venezuela era um país, não era um país rico, né, há 10 anos atrás. A Venezuela era um país que tinha aí aquela coisa do personalismo. Tinha um cara que, né, chamava para si, né, toda a responsabilidade, que era o Hugo Chávez, né? Depois que o Hugo Chávez morreu, né, principalmente depois que ele morreu, assim, os Estados Unidos eles, né, começaram a pegar pesado com a Venezuela, embargaram a Venezuela, né? A Venezuela hoje tem poucos parceiros comerciais e ela não consegue vender todo o petróleo que ela produz, que não é petróleo, né, tanto petróleo assim, né, mas ela não consegue vender todo esse petróleo que ela produz para os poucos parceiros que ela tem, né? Ela precisava de mais parceiros para vender o seu petróleo, né? E aí a gente, né, entende um pedacinho, e, assim, é um pedacinho mesmo, né, dessa situação que a Venezuela vem passando, né? Tem essa dificuldade, né, com esses embargos econômicos que os Estados Unidos estão colocando lá. Existe um monte de questões internas na Venezuela, né, aquela situação lá do Maduro, com o cara lá, esqueci o nome dele agora, né, que um ganhou nas urnas, né? Guaidó, isso. Não sei, a gente não sabe exatamente de que forma ele ganhou nas urnas, o outro se declarou presidente. Né? Alguns países, né, assumem o Guaidó como presidente, outros assumem o Maduro. Isso é uma situação complicadíssima, né? Mas, se a Venezuela não tivesse, e aí, né, não tivesse essa situação econômica, né, periclitante, né, esses embargos econômicos, talvez seria uma situação diferente. Né? A gente não teria essa disputa interna tão grande. Mas a Venezuela, inclusive, está suspensa do Mercosul desde 2017, né, por conta de toda essa situação. Né? E eu acho que a sua fala traz muito esse elemento de que nem toda guerra é com armas, né? Não, nada. Longe Nem precisa, disso. né? Dá para você fuzilar aí um país sufocando ele. Você vê o Irã, né, que está aí com embargos econômicos dos Estados Unidos há décadas. Né? A Coreia do Norte também está com embargos econômicos. Cuba está... Deixa eu ver. Cuba está embargada, né, mais ou menos o tempo que meu pai tem de vida, pô. Quase 60 anos. Cuba está embargada. Está sobrevivendo. Está se abrindo. Mas está indo, né? A gente tem aí algumas coisas em Cuba que a gente não tem em países desenvolvidos, né? Mesmo com a situação complicada lá, econômica lá em Cuba, né? Verdade. Bom, eu gostaria de te agradecer muito, achei muito esclarecedor. Para mim é sempre bom poder sair um pouco dos temas específicos de psicologia, expandir. Eu acho que soma muito até para pensar a psicologia e as relações humanas. Uma das coisas que eu noto é que a gente aqui, e aí é um machismo só, tá? O brasileiro às vezes tem dificuldade de perceber que ele é da América Latina, né? Que ele é latino-americano, né? Parece que a gente não é latino não, é lusitano. Eu vi uma coisa dessas. Assim. Não sou latino, eu sou lusitano. Latino é o argentino, né? Exatamente. Que é espanhol, né? Exato. Então, tem umas questões que acabam afetando a nossa parte psicológica, mas tem tudo a ver com a nossa história, com a geografia, com a geopolítica. Então, assim, queria te deixar livre aí para poder dar seu recado. Fala mais do seu podcast, como é que o pessoal encontra seu podcast. Enfim, dá seu recado aí. Muito obrigado novamente. Pô, eu que agradeço muito, assim, eu te falei, eu estava meio nervoso, né, mas depois, como você falou, né, foi fluindo, né, legal, bem legal, gostei muito de participar aqui. E com relação ao podcast, né, eu comecei tem uns 2 meses e meio, né, e a gente já está com mais de 2.000 audições. Né. Comecei de um jeito bem, assim, bem frenético, eu estava fazendo todo dia, aí foi, coisa de maluco, aí eu comecei a fazer dia sim, dia não, né. Aí, tá puxado. Aí agora eu tô fazendo 3 vezes por semana. E aí agora eu tô com uma ajuda luxuosa da minha prima Yasmin Mascarenhas, que vai me ajudar a editar uns vídeos lá no YouTube também. Né? Vou pegar né, os episódios do podcast e eu vou fazer vídeos com esses episódios, porque quem de repente prefere ver a minha cara, né, vai ver a cara também. Mas no caso lá, a gente tem
tem esse canal no YouTube, né, que é o Podgel, professor Tom Gaté Mascarenhas, Tom Mascarenhas, né? Só botar Podgel que vai achar. Né? No Facebook tem a página também, professor Tom Mascarenhas, e tem aqui no Instagram o @professor_Tom, né? Que aí a gente, né, a partir daí a gente, né, distribui aí o podcast. Quem quiser achar, de repente, eu ouço muito Spotify. Lá no Spotify, procura lá no podcast, procura Podgel, que acha também. Castbox, até um ex-aluno meu falou assim, bota no Castbox também. Eu fui lá, então, como é que faz? Eu fui lá descobrir, consegui colocar no Castbox também. Então, no Castbox, Podcast Addict, no Google Podcast, lá no Spotify, no Anchor, né, que é onde está o coisa. Tá acabando? 5 segundos. Então, assim, obrigado. Quem quiser nos seguir, sigam aí nas redes sociais.